aplicando a extinção. Oi, eu sou a Yasmin Ribeiro, psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento, e hoje venho conversar com vocês um pouquinho sobre aplicar o princípio básico da análise do comportamento, extinção. Então, a extinção nada mais é que o procedimento de extinguir um padrão de comportamento. Existe uma pessoa que não está gostando de um comportamento, que esse comportamento seja emitido, então ela vai aplicar o procedimento de extinção nesse outro indivíduo. Esse outro indivíduo, no caso, está emitindo um padrão de comportamento indesejado por esse aplicador. Então, basicamente, a extinção, o conceito, de extinção é a gente fazer um procedimento para retirar os reforçadores que esteja mantendo um padrão de comportamento. Então, eu não quero que esse comportamento ele aconteça mais, eu deixo de reforçar esse comportamento até que ele entre em extinção. Então, esse é o conceito básico ali desse procedimento, né? Só que a gente não pode entender a extinção, uma das críticas que esse procedimento ele recebe muito, né? Por ele ser um procedimento muito mecânico, não funcionar, ele ser outros tipos de respostas indesejadas, e aí a gente tem que analisar todo um contexto. Quando a gente vai se propor a aplicar a extinção, a gente não pode simplesmente entender a extinção como ignorar um comportamento de um outro. Vai muito além do que ignorar um padrão de comportamento. Para a extinção ela ser efetiva, trazer o resultado que a gente espera, né? E, na verdade, não gerar outros prejuízos, a gente precisa entender o funcionamento do comportamento. Então, primeiro eu preciso analisar qual é o comportamento que eu quero extinguir, se está muito claro por que eu quero extinguir esse comportamento. O segundo passo, então, fica claro que a gente precisa identificar o que está mantendo esse padrão de comportamento. Se eu não consigo identificar o que mantém esse padrão de comportamento, muito provável você vai fazer um trabalho muito mal feito, você vai fazer uma aplicação muito mal feita e até muito perigosa, porque pode gerar, sim, comportamentos não só indesejados, mas também aqueles comportamentos mais marginalizados, inadequados mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na pessoa que se propõe a aplicar uma extinção e um comportamento que ela está julgando inadequado, ela precisa ter noção do que ela está fazendo e não simplesmente usar a extinção como uma punição, por exemplo, né? Algumas pessoas até confundem, então eu vou extinguir esse comportamento como se fosse algo maléfico, como se fosse algo maldoso, como se fosse assim, agora você vai ver. Agora eu vou te punir por conta desse padrão de comportamento. E se a gente levar por esse lado, a gente está fadado ao fracasso, né? A extinção, ela não é uma punição, eu não posso envolver ali o sentimento que um comportamento inadequado me incita e querer punir o outro por isso. Eu preciso identificar, porque tem toda uma relação entre, o comportamento ser eliciado, o comportamento ser emitido, as consequências que esse comportamento gera, a funcionalidade desse comportamento precisa estar muito estabelecida para então você decidir aplicar a extinção. Então a gente precisa observar o quê? Eu preciso ajudar essa outra pessoa, a sair desse padrão de comportamento inadequado. Se eu estou me propondo a aplicar a extinção, essa pessoa muito provável ou é uma pessoa do meu convívio ou é uma pessoa até de uma relação profissional. Então, de uma certa maneira, existe uma relação aí de auxiliar o outro. Se você está nesse papel de auxiliar o outro, você precisa ter muito cuidado com a intenção. Vou usar até aqui a intenção do coração. A intenção do coração precisa estar boa. Outro ponto importante, para o aplicador da extinção, do procedimento de extinção, é que a gente vai ter uma fase de variabilidade comportamental. Então, não significa que eu já identifiquei o comportamento que eu quero extinguir, eu já identifiquei o que causa esse comportamento, o que mantém esse comportamento, que simplesmente eu vou lá aplicar a extinção, que é retirar esse reforçador que mantém o comportamento, e esse comportamento ele vai zerar, ele vai ser extinguido de vez. Quando a gente aplica a extinção, é esperado, na maioria dos casos, que o comportamento, ao invés de diminuir drasticamente
a emissão, em primeiro lugar, ele vai fazer um aumento de frequência para depois ele diminuir, se aplicado corretamente. Outra coisa que é muito interessante de se observar quando da aplicação da extinção é que, às vezes, a frequência aumenta antes de diminuir e também a gente tem uma variabilidade comportamental. A topografia do comportamento, ela muda. Então, se eu belisco a minha mão e eu consigo ter o que eu preciso, o que eu julgo querer ter, um reforçador por beliscar a minha mão, então, se eu beliscava 10 vezes ao dia, eu começo a beliscar 20 vezes ao dia. Isso é aumentar a frequência. E se antes eu beliscava só de uma forma mais sutil, agora eu começo a beliscar torcendo ali a minha mão. Eu começo a beliscar com uma topografia diferente. Porque o que esse organismo ele entende? Ele entende que antes eu beliscava 10 vezes e as coisas aconteciam conforme eu precisava que acontecesse. Agora eu estou beliscando 10 vezes e eu não estou tendo esse retorno, eu não estou tendo esse resultado. Então o organismo, de uma certa maneira, ele entende o quê? Aumenta a frequência, então está muito pouco essa frequência. E aí a gente vai lá e aumenta para 20 vezes. Aumentando para 20 vezes, a gente vê que não está dando certo, né? Existem outros casos que vai fazer o quê? Então vai, de uma certa maneira, mudar a forma, que é o que a gente chama de topografia. Então eu vou beliscar muito mais forte, eu vou gerar lesões maiores aqui na minha mão, para que o outro consiga me entregar o que eu preciso, né? De retorno. E aí, nesse momento aqui, ele é muito crucial para a gente, então, determinar se vai dar certo ou se não vai dar certo o processo de extinção. Porque quando existe essa modificação comportamental na frequência e na topografia, é onde o aplicador da extinção precisa se permanecer bem criterioso com os dados da extinção. Precisa ser persistente, continuar o que foi proposto inicialmente. Porque senão eu vou treinar esse organismo a ficar resistente à extinção. E é onde a gente perde todo um trabalho e perde, às vezes, até uma ferramenta que poderia auxiliar realmente na retirada de um comportamento inadequado. Se a criança se beliscava 10 vezes, o adulto se beliscava 10 vezes, e agora ele começa a beliscar 13. E aí, quando ele belisca a 13ª vez, esse aplicador da extinção já cede ao que essa criança, essa pessoa está exigindo com esse padrão de comportamento. O que acontece? Ela começa a entender simplesmente, de uma forma até muito simplista, que não, é porque agora você não pode beliscar só 10 vezes, agora você precisa beliscar 13 vezes. Beliscando 13 vezes, você tem acesso ao retorno que você precisa. Então, é importante a gente se manter persistente. Se mantendo persistente, a gente sim vai ter a redução desse padrão de comportamento. Yasmin, em quanto tempo? Isso varia, né? Isso varia de caso para caso, varia da classe comportamental, do grupo ali de comportamentos. Então, é importante ter essas definições muito claras. Yasmin, quem pode aplicar a extinção? Profissionais, né? O mais indicado é que sejam profissionais, justamente para a gente não ter resultados negativos com o procedimento. O profissional, ele trabalha tanto na aplicação da extinção, um profissional da análise do comportamento, né? Um psicólogo especialista em análise do comportamento vai ter essa destreza na aplicação. Então, esse profissional, ele tanto aplica quanto ele orienta e monitora também as autoridades dessa criança para permanecer esse procedimento caso necessário. Então, isso é de caso para caso. Uma das críticas que o procedimento de extinção recebe muito, né, é que geralmente, quando se aplica a extinção, essa extinção elicia comportamentos de emoções negativas, como raiva, tristeza, a criança começa a emitir comportamentos de choro, de birra, e isso é mentira? Não, não é mentira. Isso pode sim acontecer, até porque esse organismo está acostumado com um padrão, e agora esse padrão está sendo desconectado, ele está sendo descontinuado. Então, sim, é natural que gere nesse outro emoções negativas. Só que existe aí uma galerinha, né, que
que não aceita esse processo, que é até natural. Emoções negativas são inerentes à vida. A gente vai estar sofrendo emoções negativas o tempo todo, até o último dia de vida, a gente vai estar ali exposto a algum tipo de emoção negativa. Isso é natural do desenvolvimento humano. Então, não tem o porquê da gente querer ficar evitando essas emoções negativas apenas por evitar, apenas por não querer ver o outro chorar, apenas por não querer ver o outro ali frustrado. Isso faz parte da vida, é natural que a gente saiba lidar. A grande diferença aqui é que quando aplicada a extinção, e essa extinção eliciar essas emoções negativas, essa pessoa que está ali sendo exposta à extinção, ela tem acesso a um cuidado profissional, para que ela não precise emitir outros padrões de comportamentos ainda mais inadequados para receber, por exemplo, algo que mantém muito determinados comportamentos é a atenção. Então, sim, a extinção ela pode eliciar emoções negativas. Emoções negativas são naturais no desenvolvimento humano, no nosso dia a dia, e a gente precisa acompanhá-las, até para que a gente oriente esse indivíduo, essa criança, a emitir outras classes comportamentais, para que essa, indesejada enfraqueça e essa desejada aumente a topografia. E aí a gente poderia entrar aqui numa questão de reforçador diferencial. Isso aí fica um tema para um outro vídeo, mas é importante a gente observar que sim, quando aplicado por um profissional que saiba o que está fazendo, a extinção ela tem uma grande valia dentro dos comportamentos inadequados de uma maneira geral.